Como os espíritos se deslocam pelo espaço? Será que precisam de um veículo para se movimentar? Quais veículos seriam esses? Olá, perfectíveis! Eu sou Tati Dias e hoje nós vamos falar sobre os espíritos pelo espaço. Vamos ver o que Kardec traz para nós na pergunta 89, lá do Livro dos Espíritos. Os espíritos levam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, porém, rápido como o pensamento. E aqui temos a subpergunta A, que vai introduzir um assunto muito interessante para nós. Vamos ver? O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, visto que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Sobre este assunto, vamos trazer um livro diferente, que se chama A Crise da Morte, de Ernesto Bozano. Ele traz o relato de alguns espíritos recém-desencarnados que, quando pensavam em seus conhecidos encarnados ou desencarnados, eles se encontravam instantaneamente junto a eles. Alguns detalhes dessa narração nos demonstram que os espíritos conseguiam ir a um novo local através do seu pensamento. E assim conseguiam ver o que as pessoas encarnadas e desencarnadas estavam fazendo lá. Algumas vezes conseguiam se comunicar e até se tornarem visíveis. Outro caso interessante é narrado por André Luiz no livro Nosso Lar, onde ele dorme e em espírito é levado para visitar a sua mãe em regiões mais elevadas. O que acontece? Ele se desloca envolto da camada mais sutil do perispírito e deixa em Nosso Lar a camada mais grosseira. Fazendo uma comparação, só para a gente ter uma referência, é mais ou menos o que acontece com a gente quando estamos encarnados e a gente pega no sono. Quando dormimos e estamos lá curtindo o nosso sono físico, ocorre o que chamamos de desdobramento. O que é isso? É quando o espírito se desloca usando a parte mais sutil do perispírito, a parte que André Luiz chama de corpo espiritual. E o que fica junto ao corpo, dormindo? A camada mais grosseira do perispírito, que a gente chama de duplo etéreo, que fica junto ao corpo físico. E quando o espírito desencarna, é essa camada, o duplo etéreo, que ele deixa de ter. Eu sei que parece confuso falar de perispírito agora, mas em breve nós vamos estudar esse corpinho espiritual e todas as funções que ele tem. E nesse movimento daqui para lá e de lá para cá, de fato são os espíritos superiores que conseguem se movimentar tão rápido quanto o pensamento. A pergunta que esclarece isso é a questão 90 do Livro dos Espíritos, que diz assim: o espírito que se transporta de um lugar para o outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? As duas coisas. O espírito pode muito bem, se quiser, dar-se conta da distância que atravessa, mas também esta distância pode apagar-se completamente. Isto depende da sua vontade e ainda de sua natureza mais ou menos depurada. Bom, os espíritos mais depurados têm mais facilidade para percorrer os espaços. Já os espíritos menos depurados necessitam de recursos mais ou menos materiais para se movimentar. Tem um exemplo muito legal trazido por André Luiz, onde ele narra a sua ida de Nosso Lar até a crosta terrestre, onde é necessário utilizar uma máquina que mais se assemelha a um pequeno automóvel que se desloca impulsionado por fluidos elétricos acumulados. Interessante, né? Ele e seus companheiros, ao longo desse trajeto da região espiritual onde estavam até a crosta terrestre, percorrem um trecho dentro desse automóvel de asas, depois a pé e depois por volitação. Não sabem o que é volitação? Bom, volitar é esvoaçar. Esvoaçar é movimentar asas para erguer voo. Mas aqui estamos falando dos espíritos e eles não precisam de asas para voar. Acabamos de falar do pensamento e é com a força do pensamento que os espíritos saem levemente do chão e percorrem o espaço infinito. Bom, vemos com isso que os espíritos podem percorrer o espaço de acordo com a sua evolução espiritual, com a necessidade e a finalidade para essa locomoção. Alguns precisam de ajuda,
seja utilizando os equipamentos que existem no plano espiritual ou através da ajuda de espíritos superiores. O importante é saber que todos poderemos percorrer esse espaço à medida que formos crescendo e evoluindo. E com o uso do nosso livre-arbítrio, nós poderemos fazer o bem por onde quer que a gente vá. Chegamos ao final de mais um vídeo, eu espero que vocês tenham curtido essa viagem pelo espaço, mas agora chegou o momento de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Comenta aí o que você achou desse conteúdo, compartilha com os amigos esse vídeo e segue a gente lá no Instagram, @canal Geração Espírita. E é isso. Beijo! Olá, perfectíveis! Calma aí. Alguns detalhes dessa narração necessitam de recursos materiais, não. Droga, só porque eu sou autista. Esqueci de mais alguma coisa.